Quero dar continuidade ao nosso estudo do Salmo 119, pedindo que Deus continue falando conosco. E hoje nós vamos estudar dos versos 129 ao 136, caminhando aí para a reta final do nosso Salmo de 176 versículos. Então hoje nós vamos do 129 ao 136, no terceiro e último período de mensagens que nós vamos fazer no Salmo 119. Eu quero orar antes de ler o nosso texto, buscar ao Senhor. Eterno Deus, nós louvamos o Teu nome. Pedimos que o Senhor, na Tua infinita graça, fale conosco agora, abra o nosso coração, a nossa mente, que venhamos ter ouvidos atentos e um coração aberto para aprender do Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, damos graça como cantamos, sabendo que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Peço que o Senhor fale à Tua igreja nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Amém. Quero, nesse tempo, aqui, dando aí um nome para o nosso sermão de hoje, seria Por que não? Por que não? E olhando para isso, eu quero iniciar lendo o Salmo para nós, 129, a grande verdade, 119, a partir do verso 129. Diz assim o texto: Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarecem e me dá entendimento ao simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo pelos teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine a iniquidade. Livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. Faze-me resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Como é bom a gente observar o salmista aqui no 119, declarando essa riqueza da palavra do Senhor. E pensando um pouco sobre esse texto, por que não? Nós iniciamos a nossa conversa aqui, no versículo de número 129, quando o autor, o salmista, diz para nós o seguinte: admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Como é bom a gente observar os mandamentos do Senhor, como é bom. O salmista, nesse testemunho, ele começa dizendo que esses testemunhos são maravilhosos, são admiráveis. A palavra aqui, para essa qualificação, esse adjetivo de admiráveis, é a mesma palavra usada lá em Isaías, no capítulo 9, no verso de número 6, quando ele diz que Jesus é o maravilhoso conselheiro. É o mesmo termo, é a mesma expressão. Como é maravilhoso os teus testemunhos, como são admiráveis os teus testemunhos, Senhor. E observando isso, nós entendemos a beleza da palavra do Senhor, essa palavra que nos sustenta, essa palavra que nos anima, essa palavra que nos enriquece as nossas almas. Palavra essa tão bela, tão grande, que os ímpios às vezes não conseguem entender. E aí sim nós iniciamos. Por que não? Porque eles não conseguem compreender a beleza dessa palavra. Porque eles não conseguem entender o quão relevante é a palavra do Senhor para nós.
E aí nós observando o salmista falar, ele fala quão maravilhosa, quão admiráveis são as tuas palavras. E ele diz em sequência, logo aí na parte B do versículo: por isso a minha alma observa a tua lei. Pelo fato dessa lei ser maravilhosa, graciosa, enriquecedora, ele tem prazer em observar a palavra do Senhor. Ontem à noite nós ouvimos, na ministração do 2 em 1, do Ministério de Casais e Família, essa palavra que foi direcionada à família, da importância dessa palavra que é maravilhosa dentro dos nossos lares. Nós observamos e aprendemos ontem com o pastor Christian. E hoje, novamente, estamos aqui reafirmando o quão importante é a palavra do Senhor, o quão maravilhosa, graciosa ela é para as nossas vidas. E por isso nós observamos, nós guardamos essa palavra. Logo em seguida, no 130, o salmista diz: a revelação das tuas palavras esclarecem e dá entendimento aos simples. A melhor tradução aqui seria não a revelação, mas às vezes a entrada da luz, aquele que ilumina. E aquele que ilumina está falando para nós, aquela que ilumina a minha vida, a tua palavra, ela esclarece, porque ela é esclarecedora. Quando a palavra do Senhor ilumina as nossas vidas, ela traz uma claridade para que venhamos descobrir e discernir o que o Senhor tem para nós. Quando nós observamos o salmista falando aqui para nós sobre esta revelação, sobre essa clareza da entrada de luz na palavra, que clareia as nossas almas, que ilumina o nosso ser. E os ímpios, às vezes, não conseguem compreender. Irmãos, porque eles ouvem com os ouvidos externos. E nós observamos e ouvimos com os ouvidos internos do coração, da mente, da alma. E é por isso que essa palavra faz tanta diferença na minha vida e na sua vida. É por isso que essa palavra fez tanta diferença na vida do salmista quando ele escreve isso. Nós temos a clareza da tua palavra. E ela clareia e dá entendimento àqueles que são simples. Simplicidade, porque é o próprio Deus que nos auxilia a entender a respeito dessa palavra. Nós conseguimos compreender, porque não vivemos mais como o mundo vivia, no mundo de trevas. Mas agora o salmista fala: eu não vivo mais como vivia, eu vivo agora diante da luz. Por isso eu consigo compreender a tua palavra, Senhor. Agora o teu Espírito traz essa iluminação e essa revelação espiritual que o mundo não tem. E por isso eles não conseguem compreender. Eles não conseguem entender. Como é bom a gente observar isso. Como é bom a gente observar que o mundo ele é limitado quando se trata da lei do Senhor. Porque ele não tem o Santo Espírito de Deus, que transforma, que traduz, que alimenta as nossas almas e abre o nosso ser para entender a palavra do Senhor. Nós observamos aqui que esse Espírito traz uma mudança na vida do salmista. Ele pede entendimento e ele se auto-intitula um simples, assim como os demais servos. Eu sou simples. Por isso, na minha simplicidade, eu peço que o Senhor me ajude, assim como ele cita lá no Salmo 19. Senhor, dá conhecimento, dá compreensão ao simples. E aqui ele novamente no 119:30, ele fala: Senhor, me ajude a entender, dá entendimento ao simples. Ele se auto-intitula uma pessoa simples que necessita da ajuda do Senhor para compreender a palavra do próprio Deus. E ele pede para que esse Deus venha ao encontro dele, para que o auxilie a entender a palavra.
Logo em seguida, a alma do salmista no 131 mostra para nós a necessidade de que a palavra é para ele como o ar que respiramos. Olha o que o salmista fala: abro a boca e aspiro, porque anelo pelos teus mandamentos, pelos teus testemunhos. Nós observamos aqui, e a relação do salmista com esse texto às vezes é como um animal, uma presa que corre do seu predador com o coração disparado, com o coração palpitando, com medo do leão, vamos dizer assim, que corre atrás da corça. E aquela corça corre desesperadamente e o seu fôlego fica ofegante e ela puxa o ar, sabendo que aquele ar pode ser o motivo da sua salvação. Podemos fazer uma analogia com aquela pessoa que está se afogando, com aquele que mergulha e procura o ar e não consegue respirar, e aquilo traz uma angústia na vida dele, e aquilo traz, ele sente a necessidade do ar invadir os seus pulmões, para que isso traga vida novamente a ele. E aí, neste momento, ele consegue colocar a cabeça para fora, consegue respirar fora da água, e ele sente o alívio da vida novamente nele. É isso que o salmista fala quando ele fala: abro a boca e aspiro, porque eu anelo, eu necessito, Senhor, dos teus mandamentos. O salmista aqui, ele deseja o ar. E ele, em outros trechos da Bíblia, nós observamos que outros salmistas também cita: assim como a corça anseia por água, anela por água. É a mesma sensação, essa ansiedade, essa necessidade de buscar o Senhor, essa necessidade de buscar a sua palavra, de buscar os seus mandamentos. E esses mandamentos são revelados a nós através de Cristo Jesus e através da palavra do Senhor. O salmista fala para nós aqui no 132, depois de buscar a palavra do Senhor com alegria, com ansiedade, com desejo, ele diz ao Senhor: volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costuma fazer com aqueles que amam o teu nome, Senhor. Ele agora, nesse momento, no versículo de número 132, ele fala: Senhor, volta para mim, olha para mim. Senhor, apesar da minha necessidade, da minha pequenez, apesar de eu não ser nada, de eu ser um pecador, eu peço ao Senhor, eu careço de Ti, eu preciso da Tua piedade, eu preciso da Tua misericórdia. Então, Senhor, faça o Teu coração se inclinar para esse Teu pobre servo. É isso que o salmista está refletindo, revelando para nós aqui: volta-te para mim com piedade, tem piedade de mim, segundo o Senhor costuma fazer com aqueles que amam o teu nome. O salmista sabia de como o Senhor tratava aqueles que buscavam ele, tratavam ele com misericórdia, e diante disso o salmista pede isso: trata-me, Senhor, com misericórdia, trata-me, Senhor, com piedade, com amor. Porque apesar das minhas limitações, apesar de eu ser pequeno, eu preciso de Ti. Eu preciso desse Deus grande para me auxiliar. Então, Senhor, apesar de não ser nada diante de Ti, eu quero pedir que o Senhor olhe para mim, que o Senhor volte a sua face para mim. Nós observamos isso. E aí, ele, nessa pequenez dele, ele vai para o versículo de número 134 e diz: 133, firma os meus passos na tua palavra e não me domine a iniquidade.
não permita que a iniquidade domine o meu ser. Mas no início ele fala: Senhor, firma os meus passos. Eu reconheço que sou pequeno, eu reconheço que sou limitado, eu reconheço que sou pecador. Então, Senhor, me auxilie, tem piedade de mim e firme os meus passos. Se nós lermos os dois versos juntos, 132 e 133, olha a riqueza desse texto. Volta-te para mim, Senhor, tem piedade de mim, segundo costumas fazer com aqueles que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine a iniquidade alguma. Ele fala para nós aqui nesses dois versos: eu sou pequeno e agora eu peço auxílio do Senhor para que Ele me ajude a firmar os passos, para que eu não desvie dos intuitos e dos caminhos do Senhor. O salmista pede aqui firmeza para que ele continue nos ensinamentos do Senhor, na palavra do Senhor, para que a iniquidade não habite no seu coração e o faça se desviar dos conceitos do Senhor. Porque, Senhor, o Senhor às vezes está longe de mim por conta do meu pecado e eu vou me afastar. Não é o Senhor que está longe do salmista, é o salmista que está longe do Senhor. E ele sente a necessidade de buscar ao Senhor para não cair em pecado, para não cair em iniquidade. E aí ele fala: Senhor, não permita que o meu coração seja dominado por isso. Pelo contrário, firme os meus passos. Senhor, me concede a esse teu servo tão estável, sobre a ótica desse Deus tão estável, firmeza. Senhor, concede a esse teu servo tão fraco firmeza nesse Deus que é tão forte. Senhor, concede a esse teu servo que necessita tanto do Senhor, por esse Deus que não precisa de mim, mas mesmo assim se entregou por mim. É o servo que se coloca à disposição do Senhor. É o servo que entende a necessidade de buscar ao Senhor. E quando o salmista diz aqui para nós: Senhor, firma os meus passos, não permita que eu me desvie. Aí nós podemos fazer um paralelo do Pai Nosso lá do texto de Mateus 6. Não me deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. É o que o salmista faz aqui. Senhor, tem misericórdia de mim e livre o meu coração da inquietude, da iniquidade, do mal. Livra-me do mal. É o que o salmista pede. E aí, ele afirmando isso, ele caminha para o 134, dizendo: livra-me da opressão do homem, e eu guardarei os teus preceitos. Ele no 134 reafirma que ele necessita do livramento do Senhor sobre a opressão do mundo, sobre as lutas internas dele. Ele precisa do Senhor. E aí ele olha para o Senhor e fala: Senhor, os ímpios não entendem a minha luta. Por que, Senhor, eles não entendem a minha luta? E aí, meus irmãos, eu falo: eles não entendem porque eles não conhecem o Deus que luta por nós. Eles não entendem porque eles não compreenderam ainda a riqueza de caminhar ao lado do Senhor. Nós observamos esse texto aqui e olhamos que o salmista fala: Senhor, o Senhor conhece a minha vida, os opressores estão ao meu redor e eles vão me impulsionar para que eu peque, para que eu caia, para que eu desabone o nome do Senhor. Mas, Senhor, não permita que o mundo que muitas vezes se lança contra mim tenha sucesso sobre a minha vida e que eu desagrade ao Senhor. Por muitas vezes esse mundo vai lutar e vai tentar me obrigar como um opressor a pecar contra o Senhor, com patrões que às vezes vão nos induzir a mentir, com maridos às vezes que vão tentar ser opressores de suas esposas,
como aqueles que às vezes são mal dentro das nossas sociedades, como governantes que tentam às vezes impor aquilo que a Bíblia diz que não é. E eles vão tratar como sendo natural, sendo que não é natural. O mundo é opressor. E o salmista pede: Senhor, livra-me da mão desses opressores. Porque eu sou fraco, eu sou pecador. E eu necessito de Ti. E aí, Senhor, quando o Senhor se inclina a mim, quando o Senhor me ajuda, eu tenho força para permanecer olhando para Cristo. Eu tenho força para permanecer guardando os Teus preceitos. Então me ajude, Senhor, me ajude. E aí nós caminhamos para os 2 últimos versos desse texto. O versículo de número 135. Ele diz assim: faze resplandecer o rosto sobre o teu servo. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Ele pede para que o opressor, que às vezes com um olhar severo, duro, que julga ele, não seja mais apenas o único olhar que ele veja, mas que ele veja o rosto que resplandece do Senhor, o rosto que resplandece esperança, que resplandece alegria, que resplandece o sorriso de saber que somos cuidados por esse Deus. O Deus que sorri para nós, que resplandece em nós o rosto dele. Nos faz lembrar, meus irmãos, o texto lá de Números, no capítulo 6, na oração sacerdotal, onde diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. É esse mesmo brilho do Senhor que Ele pede, é esse mesmo brilho do Senhor que Ele pede a nós. Que Deus, na sua infinita graça, continue cuidando de nós. Que Ele, o brilho do Senhor, resplandeça sobre as nossas vidas. E que o Senhor nos ensine os mandamentos dEle. E Ele encerra no 136 dizendo: torrentes de água nascem aos meus olhos, porque os homens não guardam mais a tua lei, Senhor. Eles não guardam a tua lei. E aí, meus irmãos, eu faço o segundo: por que não? Por que não choramos mais por conta daqueles que estão no mundo se perdendo? Olha o que o salmista fala: Senhor, torrentes de águas nascem nos meus olhos. Senhor, eu não apenas choro, mas eu me derramo diante do Senhor, porque os homens não guardam mais a tua lei, porque eles estão perdidos. Meus irmãos, nós não choramos mais pelo povo que está longe da luz, pelo povo que não enxerga o brilho de Deus. E ainda o salmista se coloca no lugar do povo, e por isso ele chora, porque ele sabe que se eles não enxergarem o brilho e a luz do Senhor, eles estão destinados a trevas eternas, a punição eterna, a ira do Senhor sobre a vida deles. E é por isso que o salmista chora. É por isso que o salmista se derrama diante do Senhor. Senhor, eu me derramo, eu choro diante do Senhor, porque esses homens não guardam a tua lei. E se eles não guardam a tua lei, Senhor, eles vão perecer. Nós não choramos mais, meus irmãos, por os homens que desprezam a palavra. O salmista sofre por essas pessoas, assim como uma mãe que sofre pelo filho que está perdido. Nós temos dentro da nossa igreja irmãs, mães que choram por conta do filho estar longe do Senhor. É esse choro que o salmista diz aqui: Senhor, tem misericórdia daqueles que estão longe do Senhor. Tem misericórdia.
Nós precisamos novamente, meus irmãos, chorar por aqueles que estão longe do Senhor. Por que não fazemos mais isso? Porque às vezes o Santo Espírito do Senhor não queima mais dentro do nosso coração. Estamos acostumados com a igreja familiar. Tá bom com esses irmãos que estão aqui, tá bom com a transmissão do culto de casa, tá bom, a gente não precisa mais se preocupar com os de fora. Pelo contrário, meus irmãos, nós temos que cumprir o ide do Senhor e ir buscar aqueles que estão perdidos. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Olhem para os campos e vejam que os campos estão brancos. Chore por eles, busque o Senhor por eles. Nós precisamos do Senhor. Quantos dos nossos irmãos missionários têm cuidado desse choro que as nações estão clamando? Pastor Esli, Francisca, Josi, Luciano e Adriana, pastor Jeconias e família, eles choram por almas e por isso eles estão em campo, nos campos. O salmista fala para nós: os meus olhos derramam torrentes, porque os homens não guardam mais a tua lei. E eu concluo aqui, meus irmãos, que o próprio Deus, o próprio Cristo, chorou por aqueles que caminhavam para longe dele. Vocês lembram do episódio ali do texto de Lucas, quando Jesus entra na cidade? Ele chora logo ali por Jerusalém, porque o povo não entendeu a figura messiânica que ele representava. Não era apenas um Messias que salvaria ele da mão dos romanos, não. Era o Messias que salvaria eles do inferno, da punição, da ira de Deus. E Cristo chora. Ele chora porque vê a necessidade do povo de ter a revelação exposta ao coração dessas pessoas. O próprio Deus se preocupou com almas perdidas. E Ele nos deu um mandamento para que a gente se preocupasse com essas almas. E por que não? Por que não nos preocupamos mais? Por que não choramos mais pelas almas perdidas? Não choramos porque às vezes somos insensíveis, meus irmãos. Nós não choramos porque às vezes não conhecemos de fato e de verdade o Deus que salva. Eu concluo aqui a minha palavra dizendo que nós não entendemos a grandeza da palavra do Senhor. E ainda existe muita gente que não dá a importância devida à palavra do Senhor. E diante disso, nós devemos orar, devemos vigiar e devemos caminhar, olhando, chorando e caminhando para que as pessoas vejam o brilho de Jesus em nós. E aí não será mais necessário perguntar: por que não? Por que não a igreja não chora mais? Por que a igreja não vai mais atrás? Nós vamos atrás. Nós vamos buscar. Eu quero orar nesse momento pedindo que o Senhor nos ajude a evitar que o povo lá fora caminhe em passos largos em direção ao inferno e que eles se voltem ao Senhor. Eterno Deus, nós louvamos ao Senhor. Pedimos que esse povo que às vezes não compreende o teu chamado e a tua palavra, que eles compreendam. E às vezes eles não compreendem, Senhor, porque nós mesmos não compreendemos a relevância da tua palavra, porque somos superficiais na tua palavra e diante disso não conseguimos expressar a grandeza do Senhor sobre as nossas vidas. E aí o mundo não enxerga Cristo em nós. Tem misericórdia de nós, Deus, assim como o salmista fala. Incline a nós para que não venhamos cair em tentação. E nos dê a graça de levar a tua palavra àqueles que necessitam. Guarda as nossas vidas, guarda a nossa igreja. No nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe nessa tarde, meus irmãos. E que venhamos chorar por almas, que venhamos nos colocar diante do Senhor, tá bom? Vamos cantar e logo em seguida iremos encerrar o nosso culto.
Senhor, livra-me do mal, Senhor, livra-nos do mal, das cadeias às vezes que nos prendem mesmo, porque nós precisamos tanto do Senhor, não somos nada diante de Ti. Pedimos que o Teu santo e poderoso sangue passe sobre as nossas vidas e nos sare do pecado, nos livre do mal. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos louvores, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero dar alguns avisos para vocês. Na próxima quarta-feira, nossa escola bíblica, como diz o sábio irmão Davi, a nossa EBQ, Escola Bíblica de Quarta, né? Então teremos na quarta-feira a nossa escola bíblica, às 20 horas, tá bom? Participe. Semana passada foi tão bom, nós tínhamos cerca de 20 irmãos participando com a gente da escola bíblica. Foi um tempo muito agradável, que você possa junto com a gente aprender na quarta-feira. Um outro aviso é a respeito da volta aos cultos presenciais. Nós estamos conversando, eu junto com os presbíteros, e nós entendemos que no próximo dia 20 nós voltaremos com os nossos cultos na igreja. Como isso irá acontecer, meus irmãos? Nós iremos fazer de 2 etapas, a grande verdade 3, né? Nós iremos ter um grupo que ficará, faremos o culto do lado de fora da igreja, ali no anexo. Então nós vamos ter ali cerca de 20 cadeiras ali no anexo, né? E teremos também um outro público que ficará assistindo o culto de dentro dos carros, no estacionamento, né? E teremos um terceiro grupo, aqueles irmãos que ainda não se sentirem confiantes, seguros para voltar para os cultos presenciais. Nós vamos continuar transmitindo via internet, né, os nossos cultos. Então no próximo dia 20,
é bem provável que a gente já volte. Nós iríamos voltar agora já no próximo domingo, dia 13, mas nós estamos acertando ainda a questão da internet da igreja, né? A gente estava aguardando a operadora instalaram agora no final de semana, e aí nessa semana nós vamos testar a internet para ver se ela consegue rodar e trazer uma qualidade boa para os irmãos, tá bom? Então, ore por nós como igreja, para que, se for da vontade do Senhor, Ele nos permita voltar aí no próximo dia 20, tá bom? Então, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Quero agradecer a cada irmão que esteve conosco nesse tempo de culto. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida e que juntos venhamos continuar assim, como igreja do Senhor, cuidando e glorificando o nome dEle, tá bom? Vamos orar e encerrar o nosso culto. Eterno Deus, nós louvamos o Teu nome por esse tempo. Agradecemos ao Senhor por cada irmão que acompanhou o nosso culto. Que o Senhor continue a falar conosco no restante do dia. Que o Senhor continue a falar conosco com essa semana que se inicia. Obrigado pelos Teus grandes feitos, Deus, sobre as nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor por isso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Que a poderosa mão do Senhor nos direcione nessa semana que começa, nos nossos serviços, nos meninos que voltaram a estudar em casa, que o Senhor abençoe eles, que o Senhor nos ajude nessa pretensão de voltar com os cultos presenciais, que o Senhor nos mostre o caminho correto. Guarda as nossas vidas, Deus, é o que pedimos no nome poderoso de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo e o conforto do Santo Espírito de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Quero desafiar a vocês a orarem pela vida de duas irmãs, acho que Lê e Lena. Lena e Lê? Lê e a Lela. Os irmãos sabem quem são. Lê e a Lela, que a Elaine falou. Tá bom? Perderam um ente querido. Então vamos orar por eles. Eu quero agradecer ao Ministério de Intercessão que se colocou à disposição de orar por nós. Alguns pedidos já foram respondidos. Quero agradecer pela oração, pela vida do irmão Braz, que estava na UTI na semana passada, na hora do culto. Falei com o filho dele, hoje já está em casa, pela honra e glória do nome de Cristo Jesus. Pelas portas que Deus tem aberto, cuidando da gente. Quantos motivos de gratidão nós temos também. Então, que Deus continue abençoando você, abençoando a sua semana. Em nome de Jesus, quarta-feira. Se Ele não voltar, nós estaremos juntos. Até mais. Tchau.